Muito boa tarde, Boa sejam tarde, bem-vindos professora. a esta sessão da tarde do Seminário Internacional de Estudos Globais, que é promovido pelo Centro de Estudos Globais em cooperação também com a área do ambiente. Temos aqui a nossa ilustre representante, a senhora Pró-Reitora Sandra Queiro, e é com muita alegria que acolhemos cá hoje a senhora Cristiane Torloni para nos falar de um tema tão pertinente e tão atual que é a questão da Amazónia perante os desafios da globalização e o trabalho que tem feito para defender este património tão importante da humanidade, este património natural, que a todos nos diz respeito, apesar de ser muito longínquo, nos parecer muito longínquo, está mais perto de nós do que nós pensamos. Envolve-nos totalmente. E, portanto, é com muita alegria que recebemos a Cristiane Torloni e também homenageamos o seu trabalho que tem desenvolvido em favor desta floresta e, no fundo, em favor da humanidade. E é com muita alegria que a recebemos cá. Também agradecemos muito a presença da professora Luísa Paulinelli, que vai moderar esta sessão e depois também fazer um comentário, depois juntamente com a senhora Pró-Reitora, que depois vai dizer as palavras finais, também fazer os seus comentários, como também grande cientista da área do ambiente, que muito nos honra com a sua presença. Agradecemos também a presença do Miguel Chevadório, que co-realizou o filme que vai ser aqui transmitido em conjunto com a Cristiane Torloni e também vai nos dizer umas palavras. E também temos o senhor Secretário de Estado das Comunidades, era para estar presente, mas foi chamado à última hora pelo senhor Ministro para representá-lo numa sessão de Estado e, como sabeis, nós sabemos que a razão de Estado sobrepõe-se sempre a outras razões. Já os teóricos do Estado assim defenderam desde o século XVII. E antes mesmo, desde Maquiavel, aliás. Muito bem, e então, mas todavia, amavelmente quis marcar a sua presença, gravando um pequeno vídeo que nos vai que vamos passar com as suas palavras também de boas-vindas e à Cristiane Torloni e também de homenagem ao seu trabalho. Cara professora doutora Sandra Queiro, Pró-Reitora da Universidade Aberta, caro professor e amigo José Eduardo Franco, cara Cristiane Torloni, minha querida amiga Luísa Paulinelli, minhas senhoras e meus senhores. É com muita pena minha que não posso estar convosco ao vivo neste seminário do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta. Mas faço questão de responder ao desafio para dizer umas palavras acerca da importância da diáspora na relação entre os povos e, particularmente, do fomento do intercâmbio na riqueza cultural. É importante termos consciência do valor da diáspora na arquitetura das relações com os países de acolhimento das comunidades portuguesas, bem como da riqueza que o intercâmbio cultural produz. Primeiramente, pela sua dimensão. É todo um Portugal que se encontra fora das nossas fronteiras. Falamos de 1/3 da população. São cerca de 5 milhões de portugueses e lusodescendentes que se encontram estabelecidos nos 4 cantos do mundo. Muitas destas comunidades encontram-se já na 3ª geração. E apesar da distância física, todos reconhecem Portugal como uma parte integrante de sua identidade. Além da dimensão, a intensidade do vínculo a Portugal é também, um aspecto muito relevante. E essa intensidade expressa-se desde logo no orgulho, num sentimento muito nosso de partilharmos a Portugalidade. Partilhando a nossa cultura, a língua, a gastronomia, os costumes e as nossas tradições. É um vínculo que se sente, que se expressa e materializa de diferentes formas nos países onde escolheram viver. À dimensão e relação com Portugal, somam-se a boa integração e influência das nossas comunidades além fronteiras, com o que tem permitido gerar pontos de diálogo relevantes com outros países. A nossa diáspora expande Portugal além fronteiras e influencia além fronteiras. Para vos dar um exemplo, existem cerca de 3.000 cidadãos portugueses e lusodescendentes com funções politicamente relevantes lá fora,
contribuindo também para o posicionamento de Portugal no mundo. Mas a nossa diáspora tem uma outra característica que tem um papel interessante e ajuda a cristalizar este sentimento de sermos um povo universal, de braços abertos para o mundo. A compreensão mútua e a tolerância. A boa integração das comunidades portuguesas resulta também dessa compreensão, da promoção do diálogo e do respeito mútuo, essencial para fomentar relações saudáveis entre as comunidades. Somos um povo de diálogo aberto e de escuta ativa. E como governo, valorizamos as comunidades portuguesas e o seu potencial estratégico, fortalecendo o seu vínculo a Portugal e trabalhando nesta reciprocidade entre culturas. Fazemos de diferentes formas, desde logo através do intercâmbio cultural. Isso envolve respeitar e reconhecer a diversidade cultural e estabelecer relações equitativas e inclusivas entre as comunidades. No apoio ao associativismo, na promoção de eventos, festivais e atividades culturais que permitam aos membros das comunidades portuguesas partilharem as suas tradições. Também através de programas de educação e sensibilização. E, muito importante, através da língua, com o investimento no ensino da língua portuguesa no estrangeiro. As nossas comunidades levam cultura e trazem cultura. Levam conhecimento e trazem conhecimento. Um intercâmbio generoso em riqueza e em diversidade. Como sabem, venho da Ilha da Madeira, um território que viu partir milhares de pessoas para as mais diferentes regiões do globo em diferentes vagas de imigração, inclusivamente para a Amazónia durante o século XVIII. No ano de 1756, em particular, houve um grande fluxo migratório com cerca de 1000 casais madeirenses e 4000 casais açorianos a emigrarem para a região da Amazónia, que naquela altura despertava interesse devido à abundância dos seus recursos naturais. Certamente que ainda hoje se encontram vestígios dessa presença. Como na África do Sul, onde encontrei pescadores lusodescendentes, cujos antepassados levaram técnicas de pesca que ainda hoje são praticadas. Como no Japão, onde uma das delícias gastronómicas, a tempura, foi na bagagem de missionários portugueses. Ou no Havaí, para onde madeirenses levaram instrumentos ancestrais que deram origem ao famoso ukulele. A conveniência harmoniosa e boa integração enriquece os povos, enriquece a cultura e o legado de todos. Torna-nos universais. E nessa equação, a diáspora tem um papel importantíssimo. Desejo a todos um bom seminário, bem-ajam e um sentido obrigado pelo amável convite. Ora, muito boa tarde. Uma particular saudação à senhora vice-reitora, professora Sandra Caeiro, por nos receber aqui neste salão nobre deste belíssimo palácio onde está a Universidade Aberta, ao professor José Eduardo Franco pela organização, a toda a equipa da Dignipédia e muito particularmente à nossa convidada, atriz, realizadora, conselheira da FAS e do IAMA, a grande atriz Cristiane Torloni. E eu ia acrescentar, e é verdade, no outro dia na Madeira, aqui presente está Nini, e dizia que a Cristiane já vivia nas nossas televisões, vivia nas nossas casas, e parece uma pessoa que já conviveu conosco e que está assim no nosso coração. Mas, ao conhecer depois todo o trabalho da Cristiane Torloni, vai para lá daquele quadradinho, aquele retângulo da televisão. E filha de grandes artistas, é também produtora cultural nestes 46 anos de carreira, atuou em várias peças teatrais, muitas telenovelas, muitos filmes,
mas também fez da arte um compromisso social e com os outros. E como ativista política participou das Diretas Já e como ambientalista liderou o movimento Amazónia para Sempre, que reuniu mais de 1 milhão de assinaturas contra a devastação da floresta amazónica, que é do Brasil, que é de outros países, mas é nossa, não é? Como dizia Miguel Torga, o universal é o local sem fronteiras. E eu acho que a Amazónia é mesmo o local sem fronteiras. Além de espetáculos teatrais, produziu o documentário longa-metragem, vamos ver hoje, Amazónia, o despertar da florestania, do qual também foi diretora, juntamente com Miguel Przewodowski, meu Deus. Atualmente faz parte do Conselho da FAS, Fundação Amazónia Sustentável, o do IAMA, o Instituto Amigos da Amazónia. Eu vou-lhe passar a palavra e também ao Miguel Przewodowski, que muito simpaticamente se junta a nós através do Zoom e a quem saúdo, levando também, é óbvio, o abraço de todos nós que aqui estamos, para trocar algumas palavras conosco. É uma grande honra aqui estar participando aqui à distância, né, mas próximo, né, porque Portugal sempre foi para mim um país muito próximo no coração, realmente. Já tive muitas vezes em Portugal, tenho muitos amigos e fico feliz que o nosso filme esteja ultrapassando aqui fronteiras, né, para tratar desse problema que pertence hoje em dia a todos nós no planeta, né? Então, é tão importante que a gente estreite os nossos diálogos em relação a essa temática transversal à nossa vida. E nesse momento que, principalmente, que o Brasil está vivendo uma certa remissão assim, de 4 anos que foram muito avassaladores nos aspectos ambientais, e que atualmente a gente tem tido toda uma oportunidade de ter uma consciência e uma mobilização para ver se a gente consegue, o mais rapidamente possível, reverter uma série de ações que nos fez perceber que, assim como a pandemia aconteceu, que o tempo, na verdade, às vezes 4 anos podem significar muito mais quando se trata em termos de destruição, né? 4 ou 5 anos, assim como a pandemia também, ela nos mostrou que a quebra de muitos paradigmas, né, é possível, né? E que é importante que a gente olhe para essa questão ambiental como é uma questão, assim como na pandemia, coisas que pareciam impossíveis se tornaram possíveis, reverter os danos que o planeta vem sofrendo em vários lugares é algo possível. E é importante que a gente possa aqui estar conversando sobre isso, né? Quando a gente, como realizador, fazer um filme, é esse desejo da gente também espraiar os nossos sonhos. E Cristiane, ela trouxe para mim, que é minha amiga há muitos e muitos anos, né? Uma grande amiga, ela me trouxe também essa proposta desse mergulho nesse universo tão importante enfim, eu fico feliz que ele possa estar agora abrindo também novos diálogos. Muito obrigado e uma boa sessão do filme. Obrigada pelas suas palavras e é ótimo tê-lo aqui, mesmo sendo por Zoom. E muito importante o trabalho que fez e também o estar aqui presente hoje. E agora vou passar à nossa convidada, Cristiane Torloni, para nos dizer algumas palavras antes de passarmos à obra que fizeram em conjunto. Estou muito feliz de estar aqui hoje, vendo olhares amigos de muitas décadas, Pedro, Guigui, queridos, as meninas do Torloni Star, pessoas que moravam no Brasil, estão passando por aqui agora, essa querida amiga que a vida me trouxe agora, Nini, grande artista,
e embaixadora do IAMA, abrindo portas na Madeira, nos Açores, em Lisboa. Essa mulher é um verdadeiro portal. E os amigos que fiz hoje na calçada, literalmente, pessoas que foram chegando, vendo que eu estava esperando o professor, diziam assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vai passar o filme? Estão aqui, muito bem-vindos a todos que vieram. E esse filme tem uma história de amor, né? A minha relação com o Miguel é uma relação que começa há mais de 30 anos, que vem por outros amigos, outros afetos. Fizemos um lindo documentário sobre o Arthur Bispo do Rosário, no final dos anos 80, e aí começa uma relação de muita amizade. E, alguns anos atrás, eu mostrei para ele umas imagens que eu vinha colhendo na Amazônia, e o Miguel me perguntou assim, ué, mas você está fazendo um filme? Eu falei, Miguel, não sei o que eu estou fazendo, mas tem uma coisa acontecendo dentro de mim. E essas coisas que acontecem dentro de mim, há muitos anos, resultam em arte. Elas precisam ser transformadas em alguma coisa que eu possa compartilhar, porque elas realmente não cabem dentro de mim. Então, assim, eu nunca preparo nada para falar, porque eu não sei com quem bem eu vou falar. Então, surgem pessoas maravilhosas. E aí eu estava ali esperando o professor e eu comecei a rascunhar umas coisas, porque eu trabalho muito na dialética. Eu vou me perguntando coisas e eu mesmo vou respondendo. E como já fui provocada aqui para fazer parte de um dicionário, eu achei engraçado, porque era sobre isso que eu estava escrevendo sobre isso, né? Ali sentada, ali fora, esperando você chegar. As pessoas não estão acostumadas, né, com um termo chamado florestania, né? Então, outro dia eu estava lendo um livro do José Eduardo Agualusa, por acaso eu acompanho nas crônicas que ele escreve no Brasil, para o Globo, e ele tem um livro que fala sobre os neologismos, né? E eu fiquei me perguntando assim, o que faz com que alguém invente uma palavra? Por que você inventa uma palavra? Da onde vem esse lugar do eu não aguento mais, não cabe em mim, tudo isso que eu sinto, e eu preciso juntar vogais, consoantes e dizer saudade. E aí criou-se um mundo, né? É um conceito que o português de Portugal conseguiu materializar, não sei se foi soprado por alguma divindade, porque é com certeza uma palavra divina, que ela soa já como um beijo, né? E ela consegue, mesmo que seja falada com outros sotaques, dizer o que se quer dizer. E só ela engloba isso. E, há alguns anos atrás, eu, nos meus muitos caminhos pela vida, eu sou uma viajante há muitos anos, uma mochileira de coração e uma curiosa também. Nós estávamos gravando a minissérie Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, em 2006, no estado do Acre. Eu já conhecia outros estados amazônicos, mas não conhecia o Acre. E um dia eu ouvi, por acaso, da florestania. Eu falei, o quê? Eu falei, o que o senhor falou? Aqui na época do Chico Mendes, esse conceito começou a ser trabalhado. Eu falei, o senhor pode repetir de novo? E isso mudou a minha vida. Um raio. Eu não me lembro quando foi a primeira vez que eu ouvi a palavra saudade. Eu sei que a primeira vez que eu senti saudade foi quando a minha mãe veio morar em Portugal. E eu era bem pequerrucha e ela veio passar quase um ano aqui fazendo espetáculo de teatro com a Tônia Carreiro, nos anos 60, e nós passamos quase um ano afastadas. E aí eu entendi o que era saudade. Mas florestania me veio como alguma coisa que soa como alegria e, naturalmente, como cidadania. E aí eu fui entender o que era esse conceito que tinha sido criado, né, por um filósofo acriano, como uma materialização de uma ação, de um trabalho do Chico Mendes. O que é a florestania? Para a gente entender direitinho o que é a florestania e por que esse filme chama-se, né, O Despertar da Florestania, porque foi o que aconteceu comigo, a gente tem que voltar ao conceito da cidadania, que o Ailton Krenak vai explicar muitíssimo bem no filme.
Mas eu que não sou, né, da floresta, quer dizer, somos da floresta, né, temos que assumir que somos da floresta, eu precisei desse protocolo da cidadania para entender que também a florestania é um conjunto de regras e direitos da floresta, que é a criatura viva em pé, e de tudo que é vivo que está ali, seja do micro ou macro. E isso tem uma ordem, e isso não briga com nenhum critério de desenvolvimento ou sustentabilidade. Então, assim, a ciência, ela vem nos demonstrando que esses vetores, eles são essenciais para que nós consigamos algum equilíbrio, ainda agora, porque, infelizmente, o planeta está sofrendo, estamos todos doentes, doentes fisicamente, inclusive, porque nós estamos matando essa criatura viva que é o planeta. Então, eu tive uma grande oportunidade, na época do Amazônia para Sempre, que foi um grito de indignação ao ver o que estava acontecendo no Acre, porque eu nunca tinha visto aquela devastação na minha vida, apesar de ir à Amazônia há 30 anos. Aquilo foi um horror, e desse grito, como dizia o Krasper, nosso querido escultor e ativista, surgiu o movimento Amazônia para Sempre. Sim, nós conseguimos mais de 1 milhão de assinaturas, mas nem por isso conseguimos conter a devastação. Então, daquele momento do encontro com aquelas personalidades e, enfim, criaturas humanas que infelizmente já passaram, não estão mais vivas, eu marquei um encontro com elas novamente. Eu falei, eu não posso estar passando aqui porque eu estou atuando como atriz e fazendo algumas imagens assim, quase que amadoristicamente, e eu vou voltar. E é daí que surge o Amazônia, o Despertar da Florestania, que também é a manifestação de uma urgência enorme, enorme. E eu, mais uma vez, agradeço a reitoria, agradeço a vocês e agradeço a todas as pessoas que estão online participando nesse momento, porque nós somos uma rede de fazedores. Cada um de nós somos uma criatura viva que, como o Chico Mendes, a Lucélia Santos, ficavam em pé na frente de uma árvore, a Marina Silva, em frente, empatando a devastação. Então, nós somos criaturas que podemos defender uma única criatura viva. Nós sabemos que quando alguém que nós amamos está em risco, a primeira coisa que a gente faz é abraçar essa criatura. Então, esse filme ele é um convite para que cada um de nós abrace uma criatura viva, vulnerável. Por favor, entendeu? É o mínimo que nós podemos fazer, porque eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui hoje somos privilegiados. Todos que estamos aqui somos privilegiados. Então, o mínimo que a gente pode fazer é fazer como Tiago de Mello dizia, também poeta, amazonida, cada um de nós pode e deve fazer a sua parte. E, para finalizar, eu trago o Papa Francisco, que enfim, graças a Deus tem sido né, uma criatura que está conseguindo passar por todas as seitas, religiões, gurus, é uma criatura que se ajoelha aos pés das pessoas e pede paz, e principalmente pela Amazônia, na sua Laudato Si. Então, vamos, por favor, voltar a um sentido dessa nossa riqueza individual, né? Nós giramos NIBs, CPFs, CNPJs, números. As pessoas chegam e pedem, qual é o seu ID? Qual é o seu número? Nós somos muito mais do que um número. Nós somos criaturas que estamos de mãos dadas, é o tal do ninguém solta a mão de ninguém, porque nesse momento a gente precisa ser uma rede do tamanho desse planeta para salvaguardar essa criatura viva, porque senão nós todos vamos cair com ela, e pode ser que ela, que é um pouco mais forte do que nós, nos vença nesse sentido. Mas nós vamos deixar cicatrizes horríveis aqui. Eu não gostaria de deixar cicatriz para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, nem para os vossos. Então, na verdade, esse filme é um apelo meu e do Miguel. Nós passamos anos numa ilha de edição, nós passamos anos garimpando as melhores imagens que nós podíamos, os melhores depoimentos de cientistas, indigenistas, indígenas, para poder compartilhar com vocês que existe saída, mas
Se não for agora, não será nunca mais. Então, agora é a hora da gente fazer alguma coisa. Eu agradeço a vocês, espero que vocês tenham uma boa sessão e depois, com certeza, nós vamos ter o maior prazer de abrir o debate para a gente poder trocar as nossas emoções e as nossas reflexões e, de preferência, algum sentido de solução, porque estamos precisando de boas ideias. Como diz o Ailton Krenak, ideias para adiar o fim do mundo. Tá bom? Aquilo que eu vivi, já é a segunda vez que eu vejo este filme, mas aquilo que eu vivi é uma espécie de grande batismo de emoções, porque tanto estamos deslumbrados com a beleza do que vemos, como estamos revoltados com a destruição, tanto estamos a ser parte da floresta, como estamos a cair com ela. E tanto estamos confortáveis com os nossos bens de consumo, como estamos muito desconfortáveis ao saber que ao os usarmos estamos também a usar aquilo que nos mantém vivos. É muito bonito porque nós começamos por ver a Cristiane Torloni no início do filme, ligado a este ativismo, esta intervenção das diretas. Já para determinada altura percebemos a meio do filme que está tudo ligado, esta luta pela democracia, a luta pela liberdade, pelos direitos humanos, e também percebemos que através dos olhos dos realizadores e principalmente aqui pela Cristiane Torloni, que de observadores da história ela vai se tornando sujeito da história e vai-se também modificando, penso eu, com este filme, através das pessoas que entrevista, através do contacto com a natureza, através dessa natureza amazónica que é esse grande ser, é um ser que a vai acolhendo, e é muito interessante que este olhar de realizadora também começa a ser o olhar da amante. É mais ou menos como como é que é aquela do amador, o amador transforma-se na coisa amada ou em coisa amada. E isso é muito importante, porque isso também eu acho que é o processo que o espectador vai tendo ao longo deste filme, vai se transformando, não é, em amador e em coisa amada ao mesmo tempo. E nós temos que defender aquilo que nós amamos, não é? Nós não podemos não defender aquilo que amamos. E quando nós percebemos que não podemos respirar sem aquele ser que nós amamos e que respeitamos. Isto poderia ser um documentário científico, mas é muito mais do que isso. Isto é um documentário em que a arte e a cultura estão-nos a dar uma estrutura, não é? Geralmente nós dizemos que os cientistas procuram a estrutura para criar um evento. Este é o evento que eu penso que cria a nossa estrutura. E é através disso que se muda o mundo. Aliás, o Lévi-Strauss, que escreveu vários livros, um deles muito importante, O Pensamento Selvagem, dizia que a genialidade da arte, ele que era um cientista, não é? Dizia que a genialidade da arte consiste precisamente em unir um conhecimento interno e externo, um ser e um devir, o que é natural e o que é social. E ele propunha essa nova estrutura da arte como um despertar. E é muito interessante, precisamente, que este filme se chame O Despertar da Florestania. Nós tendemos a ver, eu já me calo, nós tendemos a ver a história como uma história para um grupo. A nossa história, não é? Uma história parcial. E aquilo o que mostra, o que eu tiro deste filme é que aqui o nosso sentir não pode ter limites na nossa própria história parcial, porque esta é a história de nós como espécie humana, não é? E temos que recuperar aquela que é, eu penso, que é muito importante, e por isso se diz que os índios, não é, os indígenas, eu gosto dos povos indígenas,
Os povos indígenas têm muito para nos ensinar, porque para nós, para a nossa sociedade ocidental, a natureza passou a ser vista pela utilidade que ela tem. Às vezes até pela utilidade da beleza, não é? Como fundo. Mas nós temos esta relação que não é a mesma relação que têm os povos indígenas ou de origem indígena. Quando Scott Momaday escreveu em 68 aquele romance House Made of Dawn e começou o movimento do renascimento nativo-americano, ele explicou isto muito bem. Os povos indígenas têm com a natureza uma apropriação recíproca. Isto é, eu sou a natureza. Eu não sou como a natureza. Eu sou a natureza. E como eu sou uma grande fã de José de Alencar, eu lembro-me sempre da Iracema quando ela diz: eu sou o tronco, eu sou a ave. Isto de ser a natureza, ver-se a si próprio como natureza, ver-se a si próprio parte desse grande ser, dessa grande ser que também é memória ancestral, é memória mítica. Eu acho que o Ocidente sempre teve uma posição muito dominante, muito dominadora em relação à natureza, até como oposição, havia ali, deitem tudo abaixo, queimem tudo, nós aqui temos que fazer. Isto é oposição à natureza, isto não é ser parte da natureza. E o que somos e o que nos sentimos e o que nos imaginamos e o que nos sabemos tem que ser pensado em relação à natureza e não fora dela. Porque foi isto que eu aprendi com este filme, não é? Se nós nos pensarmos fora dela, nós perdemos a relação com aquilo que é o mundo, que é a árvore. Lá dizia o Homero, nós somos uma grande árvore, não é? Com muitos ramos. Nós perdemos isso, não é? E só nos fica aquele grito, o grito da árvore quando cai, que eu aprendi neste filme. Este grito da árvore que cai. Por isso eu não quero ocupar mais tempo. Estas foram as minhas primeiras reflexões e eu espero que agora possamos ouvir as vossas, possamos ouvir a senhora vice-reitora, que tem outra formação diferente da minha, não é? A minha mais das artes, da literatura. Mas, como eu disse, esta é a segunda vez que eu vejo o filme, é a segunda vez que eu me emociono e faço todas aquelas emoções vêm outra vez. E acho que se eu ouvir a terceira vez eu vou sentir o mesmo. É verdade, é verdade. E fica muito esta pergunta: o agora é agora. O agora é agora, não há mais tempo para ser amanhã. O agora é agora. E é uma pena que lá em casa não nos tenham conseguido seguir. Eu acho que vão ver o filme e vão sentir o mesmo. E nós também temos os nossos problemas com as nossas florestas, as nossas matas, com os problemas climáticos. Mas agora é agora. Agora é agora. Por isso, muito obrigada por isto que nos deixa, que eu penso que é se calhar a todos, e vamos continuar. Então, primeiramente eu vou falar com o coração, porque eu sou amazonense. Eu nasci no Amazonas, morei até os 15 anos. Meu avô era seringueiro. E eu vivia com ele nas Anavilhanas. Ele tinha suas terras nas Anavilhanas. Eu cresci ouvindo meu avô falar da floresta. E o que mais me chocava era que quando nós nos perdíamos na floresta, ele dizia: olha para cima e procura algo que esteja vazio, que é queimada. E você vai encontrar uma saída da floresta. E teve um dia em que nós estávamos chegando em casa, lá nas Anavilhanas, e estava um fogaréu enorme. Acho que eu tinha 7 anos, foi impactante. Aquele tamanho de árvores queimando na minha frente, eu dizia: vô, o que é isso? E ele disse: minha filha,
é o homem que está fazendo isso. Você vai deitar e amanhã vai estar tudo normal. E no dia seguinte estava aquilo tudo negro. E eu guardo essa imagem para sempre. Eu não gosto de voltar na Vilhena, na casa do meu avô, ele já faleceu, porque ele plantou naquele lugar várias árvores. E cada árvore daquela, eu sinto ele lá. E aos 15 anos eu quis ir morar no Rio de Janeiro, quis sair de Manaus, queria aquela vida, sair daquele ambiente. Meu pai faleceu também. E conheci a Cristiane na Lobo de Ray-Ban. Eu estou há quase 15 anos ou mais. Hoje eu tenho 28 anos, eu conheci com 14 ou 13 anos. E me emociona muito ver isso. E eu senti a necessidade de dizer isso hoje. Hoje eu sou criminóloga, sou doutora em criminologia, me formei aqui no Porto. E da parte científica, o que eu quero te perguntar é, eu defendo muito na minha área que a criminologia tem uma área vertente que é a reintegração do criminoso à sociedade. E o que eu acho é que essa reintegração deveria ser pela natureza. Eu defendo essa questão aqui. Eu queria saber, como ativista, o que você pensa sobre isso. Conheço essa menina há muitos anos, que está aí crescendo, virando uma mulher. Muito obrigada por você ter vindo, ter dado seu depoimento, que eu não conhecia, sobre a sua família. Acho que a maturidade está te iluminando, e isso é muito bom. E na época que nós fizemos o Amazônia para Sempre, nós ouvimos muitos juristas que falavam sobre os direitos da floresta e sobre a necessidade das varas e tribunais florestais. Então, eu vou te dizer uma coisa, eu acho muito importante que se observe essa questão do resgate, né? Se é que eu entendi bem o que você perguntou, né? E, aliás, eu estava até com um professor hoje no carro, passamos em frente a um presídio, eu perguntei, o que é isso, é um presídio? E ele discutiu, pois é um presídio. E nós pagamos para eles estarem aí nesse bem bom. Né? Essa questão. Então, assim, a minha mãe, que é uma mulher muito lúcida ainda, aos 94 anos, ela acha que realmente só o trabalho dignifica. Né? Então, eu também acho que as pessoas que cometem crimes, elas deveriam ter uma segunda chance, mas elas deveriam ter uma segunda chance onde elas pudessem resgatar alguma coisa que também foi perdida dentro de uma ordem social que está muito perversa. Exato. Porque eu acho que assim, tem realmente gente que nasce torto, talvez sim, tem os grandes, né, estudiosos que dizem, infelizmente, nasce torto. Mas teve gente que não nasceu torto e não teve oportunidade. Mas eu acho que a capacidade de você se reintegrar a uma criatura que você, enfim, esqueceu ou não foi despertada para ela, é um caminho. Então, quando você fala do divórcio e a natureza, e o Krenak, ele fala muito sobre essa questão no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu sempre me pergunto, né, como é que a gente pode ter se divorciado da natureza quando nós somos também a natureza em si? Quer dizer, a gente fica tomando remédio o dia inteiro para coisas que estão desequilibradas e você diz assim, mas por que eu estou tão desequilibrado? Entendeu? Quer dizer, onde é que está o meu desequilíbrio? Aonde eu deixei? Onde é que eu perdi a minha vida? Aonde eu me perdi de mim mesmo? Né? Por que eu preciso de tantos aditivos para me acalmar? Quer dizer, onde é que está a minha calma? E ela não está numa paisagem externa, né? Então, assim, eu acho que o trabalho, sim, e talvez um código, né? Por isso que está aí na florestania e também na cidadania, né? Quando elas se integrassem, né? Que um código, por exemplo, na época que nós entregamos o Amazônia para Sempre, eu debatia muito essa questão do movimento dos sem terra, dos trabalhadores sem terra. Por que não reintegrá-los como agentes ambientais? Porque, na verdade, eles não querem sair da terra, eles querem ter uma terra. Nem todos querem estar ali vivendo às custas de um partido ou de outro. Eles querem ter uma base. Eles precisam, nós precisamos de ter uma base. Então, agora, ultimamente, eu vi que tem uma série de iniciativas em que os movimentos do Sem Terra estão sendo
manejados, no melhor sentido da palavra, e não como se fosse gado ou o que quer que seja, para que eles possam estar recebendo por serviços florestais. Então, assim, são pessoas de bem. E as pessoas que não são de bem, mas que podem voltar a ser pessoas de bem, por que não? Entendeu? Com certeza, depois de plantar aí umas 100 árvores, essa pessoa já é diferente, de botar a mão na terra e de se reconectar com aquilo que nós somos. Então, acho que pessoas da sua geração podem ajudar muito. Muito obrigada pela sua pergunta. Hoje, para mim, foi um dia assim, foi incrível, foi uma emoção e uma mistura de sentimentos que eu nunca vivenciei antes. Eu, sinceramente, estou bastante emocionada. Primeiro, porque eu achava que eu era uma defensora da natureza, eu achava, pelas coisas que já fiz, pela minha postura em relação à natureza, mas depois que eu assisti esse documentário, eu vi que eu nunca fiz nada, que é tudo muito pouco, que é tudo muito conversa. Às vezes a gente costuma falar bonito ou escrever nas redes sociais, mas, no fundo, falar não resolve. O que resolve é a ação. E parabenizo, nem só a Cristiane, como toda essa equipe, como todas as pessoas que são envolvidas na verdadeira defesa do meio ambiente, do planeta. E eu tirei uma grande lição disso aí e me lembrei. Meu pai era um homem do campo, um homem só sabia ler e escrever, só apenas. Construiu um grande patrimônio através de terras. Ontem, na minha cidade, teve a inauguração do Horto Florestal, que foi em homenagem a ele. Por que em homenagem a meu pai? Porque ele é um homem que possuía muitas terras, era proibido desmatar. Ele não era índio, ele se tornou um fazendeiro, mas ele não permitia que desmatasse, ele não permitia que se caçasse nas terras dele. Então, eu cresci com esse exemplo. Então, eu aprendi muito, mas eu poderia, por exemplo, eu assinei a petição, que foi 1,5 milhão de assinaturas, não foi só 1 milhão. Eu fui uma das que assinei, porque eu já me sentia engajada nesse movimento. Eu participei das diretas já, então eu me vi muito em tudo isso. Mas eu penso que a Cristiana ela fez um comentário que é verdade. Eu acho que ela atrai essa coisa da floresta, porque ela estava parada, sentadinha, esperando uma pessoa para vir para aqui. E eu passei, o professor. E eu ia passando, que ia no Corte Inglês com meu marido, aí eu falei, nossa, essa é a Cristiane. Mas, falei para ele, é a Cristiane Torloni. Mas eu não vou incomodar, porque às vezes é chato a gente... eu sou sua fã, não sei o quê, mas eu sempre admirei muito. Pronto, então, depois que eu passei, eu falei, nossa, mas eu admiro ela como atriz, mas a minha admiração maior é porque ela é defensora da Amazônia. Comentei com meu marido, aí voltei. Então, eu fiz a abordagem nesse sentido. Olha, eu sei que você é uma grande defensora da Amazônia. Aí ela disse, olha, então hoje você vai lá. Eu estou aqui num seminário e tal, e me fez o convite. Eu deixei tudo e vi. Vi pelo tema, vi pela Cristiane, pelo trabalho dela, mas lhe digo, foi uma grande lição de vida, uma grande reflexão. Saio daqui melhor e tenho certeza que eu vou defender muito melhor e vou tentar passar o que eu aprendi aqui para outras pessoas. Eu acho que se cada um de nós nos propuséssemos a fazer um pouquinho mais, e por que não, ao invés de 1 milhão de assinaturas, não ter um movimento mundial para ter 1 bilhão de assinaturas e a gente salvar as nossas vidas e as futuras gerações. Porque sem o meio ambiente, sem a preservação dele, não vai existir vida. E o que a gente assistiu aí, na verdade, todo dia morrem muitas árvores, muitos animais, muitas pessoas. E eu parabenizo e agradeço a Deus por a oportunidade e ao Cosmo, essa energia que nos uniu hoje, para que eu estivesse aqui. Muito obrigada. Sabe de uma coisa? Eu acho que esse filme, às vezes as pessoas dizem assim, puxa vida, ela vai pegar um movimento social lá nos anos 80 para vir falar de um movimento meioambiental já no final do século XX, começo do século XXI. Então, assim, eu sempre volto a esse momento porque a gente tem um processo de despertar, mas a gente também tem um processo de nos relembrar de coisas, entendeu? E como eu acho que a democracia ela é um objeto pelo qual um valor pelo qual nós temos que lutar todos os dias nós temos que lutar pela defesa dos direitos humanos.
Todos os dias nós precisamos lutar pela igualdade, contra a fome, né? Contra a guerra. Né? Então, todos os dias. Às vezes é como a Lucélia fala, a gente fica cansado, mas a gente descansa e respira. Quando a gente cansa e respira, tem alguém que já respirou e cansou e está lá. Então, assim, o que eu acredito? Que o mundo todo está passando por um processo. Não é só o Brasil. O Brasil, talvez pela própria natureza dele, ele espelha isso de uma maneira mais contundente, que é esse movimento de uma extrema-direita tomando conta do mundo, e uma extrema-direita corrosiva, oportunista, um verdadeiro parasita, né, que entende que o desenvolvimento é às custas de nós todos, né? Não importa, né, se nós vamos para o inferno, que é como os 2 grandes acidentes ambientais, né, dos últimos 7 anos no Brasil, a gente vê uma Vale do Rio Doce, outra, não sei o quê, você vê aquela catástrofe. Então, assim, eu acredito que existem muitos lugares, muitas janelas para que as pessoas possam, tal do take an action, possam fazer alguma coisa. Né? No site do Amazônia Despertar da Florestania, você tem sugestões de lugares onde você pode fazer alguma coisa, quer dizer, quando faz a diferença. A Fundação Amazônia Sustentável, ela é um portal de ajuda. As pessoas podem ajudar como pessoa física, como pessoa jurídica. O IAMA é uma ferramenta de doação internacional para que a Fundação possa continuar trabalhando. Mas existe SOS Mata Atlântica, SOS Onça Pintada, existem e como existem nos Açores, na Madeira, quer dizer, você pode lutar, a sua floresta é a minha floresta. Sabe assim, não existe a minha floresta. Todas as florestas são nossas e nenhuma delas tem dono. Sabe assim, não existe a placa. De qual é a placa? Então, assim, eu fico muito comovida. Eu sempre que eu vejo o filme, eu fico muito mexida, porque é uma responsabilidade tão grande que eu tomo sobre cada pessoa, ou como quando eu faço um espetáculo, que as meninas vão e eu sinto elas ali, eu digo, não, caramba. Então, assim, mas é necessário que a gente acorde desse torpor, porque se a gente não tiver motivação, a gente se atira de qualquer ponte, entendeu? Quer dizer, o sentido da vida ele é tão frágil, quer dizer, o que nos une? Né? O que nos faz? Né? Qual é a utilidade da vida? Então, assim, eu fico feliz de ter te provocado a uma boa insônia, porque eu vivo insônia, entendeu? Então, vamos ter mais uma, pensando aonde você pode fazer alguma coisa no seu bairro, sabe, na sua casa, sabe? Luz solar, é água potável. Assim, todos nós temos uma grande, assim, designer, uma mulher que tem feito casas, e casas incríveis, né? Nini Andrade Silva está aqui botando para quebrar na sustentabilidade, fazendo a parte dela. Então, assim, você vê como cada um, você pode ser um advogado, você pode ser um jurista, você pode ser qualquer coisa, um professor, principalmente um professor. Você pode fazer muito, sabe? Deixar os seus alunos desconfortabilíssimos, sabe? Assim, porque esse desconforto ele precisa ser compartilhado, para que assim, a gente não permita que só esses que estão nas pontas, que eu fiz questão de trazer para o filme. Eu sou só uma fibra ótica, eu não sou nada, entendeu? Essas pessoas que estão sendo ameaçadas de morte porque se colocam à frente das árvores, essas pessoas que estão lá, os indígenas que estão ali na frente, num corpo a corpo com os garimpeiros, esses 2 que foram mortos agora, o Dom, o jornalista que foram mortos agora, quer dizer, eles continuam matando todos os dias. Então, assim, entrem nas petições, entrem, porque todos os dias nós estamos publicando, todos. E os governos têm obrigação de fazer frente a isso. E nós, só com o nosso poder democrático, né, do voto, podemos fazer alguma coisa. Essa é a nossa grande ferramenta. Eu não tenho a menor dúvida. Tá bom? Em nome da Universidade, quero agradecer este momento, esta partilha, que eu acho que estamos todos cansados ao final do dia, mas parece que há aqui uma energia. Ouvimos este documentário e veio uma energia, não sei de onde, é da árvore, não sei explicar, porque há coisa, eu sou de formação de engenharia, mas acho que cada vez mais precisamos ter esta ligação entre áreas do saber e, portanto, obviamente agradecer este momento, esta partilha que nos permitiu esta reflexão. Foi pena, de facto, não ser possível estar outras pessoas, mas
mas também estas coisas são mesmo assim, não se pode ter tudo, não é? Nós queremos ter tudo, nós queremos estar online, queremos ver o filme com qualidade e não é possível, mas a vantagem é que o documentário pode ser visto a qualquer altura, não é? Aliás, está na Globoplay Internacional, né? Portanto, Aqueles que, enfim, baixa lá o streaming, ou aluga lá no dia para ver. Por outro lado, eu sinto algum orgulho, ou algo, não é orgulho, porque uma pessoa depois pensa, eu estou com aquela reflexão, mas o que é que eu faço? Não é? Eu ensino educação para a sustentabilidade, é uma das áreas que eu ensino, mas eu sinto sempre que estou a fazer pouco. É falar, é transmitir, mas tem que haver muita ação. E aqui na universidade, na área dos estudos globais, na área da sustentabilidade, porque tentamos fazer esta ligação um bocadinho mais transversal, porque se eu falar em ambiente é pouco, se eu falar em cultura é pouco, política é pouco, biologia é pouco. A mais-valia está na ligação, porque este filme tem uma abordagem, porque há muitos documentários sobre a Amazónia, mas aqui tenta transmitir o que vai muito para além da questão ambiental, o que vai muito para além da questão política, e portanto juntamos o que justifica o pulmão ou o refrigerador, como refere, da Amazónia, e aí estamos a falar nas questões da biologia, da química, da física, mas depois temos que juntar-nos a valores como o conhecimento leigo, e na área, e cada vez mais nas questões ambientais e da sustentabilidade, nós temos que passar de uma ciência e de uma investigação linear para uma investigação que nós até chamamos de circular, em que temos que ouvir o conhecimento leigo, que eles é que nos ensinam. E não é só através de fazer análises químicas ao solo, não, temos que ouvir, porque estas pessoas sabem qual é o limite de pescar, sabem qual é o limite de cortar árvores têm que ser cortadas, mas elas sabem qual é o limite, não é? E portanto tem que haver mais esta interdisciplinariedade. E esta interdisciplinariedade permite-nos depois sentirmos o quanto nós temos que ser responsáveis, o quanto temos que mudar a nossa mente. É o mindfulness que agora está muito na moda, mas eu acho que cada vez que me convenço mais que só se consegue a ação, juntando a parte não só da engenharia técnica com estas questões não materiais, e só assim é que se vai conseguir passar à ação e chegar à conclusão que com os atuais modos de vida nós não conseguimos chegar lá, não é possível, e temos que mudar esta nossa mentalidade nesse sentido. Temos que ir agora para a rua e pensar, eu às vezes costumo dizer muito isto, então as senhoras têm esta necessidade da compra, do consumo, porque isso parece que as faz sentir feliz. Eu tenho que ir procurar a felicidade noutras áreas, e através da espiritualidade, a mudança da mentalidade, que se consegue esta ligação. E por isso só tenho a agradecer esta partilha que tivemos aqui e que emociona. Eu acho que só conseguimos a ação se nos emocionarmos, sem isso não conseguimos. E juntar pessoas das artes, da área mais jurídica, da biologia, da história, é que nós conseguimos, é conversarmos todos para um bem comum. E obrigada.